Inicialmente, nós já destacamos que você não vai encontrar na LEP nenhum desses prazos previstos lá expressamente. A LEP não prevê estes prazos. Vamos começar estudando o prazo para apuração administrativa da falta, ou seja, o prazo que a autoridade administrativa possui para apurar a falta disciplinar por meio de um processo administrativo, por meio do PAD. Os prazos de apuração da falta grave disciplinar por meio dos PADs, eles podem variar segundo os regimentos dos estabelecimentos de cada estado, de acordo com a normativa de cada estado. Alguns estados possuem regramentos estabelecendo prazos de forma clara para a conclusão da apuração administrativa das faltas disciplinares, outros não têm. Geralmente, quando os prazos eles estão previstos, eles variam entre 90 e 30 dias, ou seja, entre 30 e 90 dias. No estado do Paraná, por exemplo, aqui existe um prazo previsto. Ele está previsto na Instrução Normativa Conjunta do TJ Paraná, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, CESP e DP. É a Instrução 93 de 2022. E ela diz que um PAD deve terminar em até 90 dias. Tá? Que qualquer comunicação ao juízo relativo ao procedimento administrativo deve ser feito de forma eletrônica e deve ocorrer em até 90 dias. Então, o que ocorre no Paraná? Praticada uma falta grave, a autoridade administrativa penitenciária deve registrar a ocorrência e realizar a apuração e conclusão do PAD no prazo de 90 dias. Se isso não ocorre, o PAD tem que ser arquivado. Só no Paraná é assim? Não. Um outro exemplo é o Regimento Disciplinar Penitenciário do Rio Grande do Sul. Nele também está previsto um prazo. Lá, o prazo é de 60 dias para a autoridade administrativa penitenciária terminar, concluir o PAD, sendo que é possível prorrogar por mais 30 dias, desde que exista, é claro, uma boa justificativa. Acerca deste regramento do Rio Grande do Sul, é muito interessante trazer para vocês que o TJ, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele já reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa em casos onde não houve a conclusão do procedimento administrativo disciplinar no prazo legalmente previsto e também não houve prorrogação deste prazo. E eu trago para vocês essa jurisprudência na nossa apostila. Mas preste bem atenção e observe que o TJ do Rio Grande do Sul reconheceu foi a perda do prazo para apuração administrativa. Ele declara prescrita a pretensão punitiva administrativa, ou seja, o direito do Estado de aplicar as sanções administrativas disciplinares que decorrem do cometimento de uma falta grave. A perda do prazo para apuração administrativa da falta grave não afeta a pretensão punitiva de natureza penal. E isso está pacificado em nossos tribunais. O entendimento é de que a falta grave, ela pode ser homologada judicialmente e ter seus efeitos penais e sanções penais aplicadas pelo juiz da execução penal, mesmo sem que tenha havido apuração administrativa por PAD, mesmo que o PAD seja nulo, e muito mais se perderam o prazo para a realização deste PAD. E é por isso que foi tão importante a gente estudar nas aulas pretéritas a diferença que existe entre as sanções de natureza penal decorrentes de uma falta grave e as sanções de natureza administrativa. Porque aqui, quando a gente chega na prescrição, você consegue entender na prática a prescrição administrativa e a prescrição penal. O que os regimentos dos estados prevêem, aquele prazo para a conclusão do PAD, se refere à prescrição da pretensão punitiva administrativa. Perdeu o prazo, não pode mais aplicar as sanções administrativas. O prazo de prescrição da falta grave de natureza penal
para que o Estado aplique sanções penais através do juiz da execução penal, é outro prazo, não é aquele que está previsto lá nos regimentos penitenciários dos estados. O prazo para apuração judicial da falta grave, ele é o prazo dentro do qual tem que o juiz da execução penal homologar judicialmente esta falta grave e, consequentemente, aplicar as sanções penais dela decorrente, todas aquelas que nós estudamos na aula anterior. Este prazo não está previsto em nenhuma legislação específica. E em razão desta lacuna que existe na lei, as jurisprudências dos tribunais superiores, do STJ, do STF, se firmou no sentido de aplicar o menor prazo prescricional previsto lá no Código Penal. Então, a jurisprudência se firmou no sentido de aplicar o prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, aquele de 3 anos para fatos ali de menor gravidade. Essa tese foi fixada pelo STJ e eu trago para vocês a nossa apostila OHC em que isso foi julgado e onde foi decidido este tema. Então é uma coisa hoje já pacificada que se aplica para a falta grave o prazo de 3 anos, que é o menor prazo previsto lá no artigo 109, inciso 6º do Código Penal. Tem críticas a esse entendimento? Tem sim. Alguns doutrinadores, eles entendem que esse posicionamento, ele fere o direito dos sentenciados, porque ele não é o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, já que o menor prazo prescricional previsto no Código Penal seria o de 2 anos, previsto para a prescrição da pena de multa, lá no artigo 114, inciso 1. Eles também entendem que existem outros prazos prescricionais pequenos previstos para crime, conforme o prazo prescricional do artigo 28 e 30 da Lei de Drogas. Enfim, existem outras correntes minoritárias que sustentam que o prazo prescricional deveria ser somente de 12 meses, em analogia aos decretos de indulto e comutação, que traz esse prazo para obtenção do livramento condicional. Embora esses entendimentos sejam minoritários, fique sempre atento. O STJ ele afetou recentemente, como tema para ser julgado em recurso repetitivo, o tema 1126. E a questão que vai ser submetida é justamente se o prazo da prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida no curso da execução penal, diante da inexistência de legislação específica, deve ser regulado por analogia por aquele previsto no artigo 109.6 do Código Penal, que é, atualmente, de apenas 3 anos. Quando há essa afetação, nós percebemos que esse entendimento pode sofrer mudanças através deste julgamento, mas, por enquanto, o que vai prevalecer é o prazo prescricional de 3 anos para a apuração desta falta grave no juízo da execução penal. Mas, professora, como fica quando o regulamento penitenciário de um estado prevê um prazo menor e a jurisprudência está prevendo um prazo maior, um prazo de 3 anos? E na analogia, já que não existe lei que se aplica, não tem problema nenhum aqui. Embora vários doutrinadores discutam este tema e aparentemente haja uma grande divergência, na verdade, depois da gente ter estudado as outras aulas e distinguido sanções administrativas e sanções de natureza penal, a gente vê que não existe aqui nenhum conflito. O prazo das legislações estaduais se refere à prescrição da pretensão punitiva administrativa, de aplicar sanções administrativas. O prazo do Código Penal, a lacuna e aonde a jurisprudência aplica a analogia e usa o prazo de 3 anos, é para a prescrição da sanção de natureza penal, a prescrição da pretensão punitiva de natureza penal. E por que é importante que você faça essa diferenciação? E por que isso é assim? Porque só a União
pode legislar sobre matéria penal. Os estados não podem legislar sobre matéria de natureza penal. O estado não pode dizer qual é o prazo prescricional para uma sanção de natureza penal. Então é por isso que neste vácuo não podem ser aplicados os prazos previstos na legislação estadual, e sim o prazo previsto lá no Código Penal, que a gente puxa por analogia, porque precisa ser uma lei federal, uma lei da União para tratar de assuntos de natureza penal. E como a gente já viu na última aula, as consequências da homologação de uma falta grave são diretamente penais. Elas afetam diretamente a liberdade do sentenciado. E é por isso que elas têm essa natureza penal. E seguindo, será que aquela redução de prazo para minoridade ou para senilidade refletem na prescrição da falta grave? Refletem sim. Considerando que a jurisprudência ela entende que o prazo prescricional aplicado às faltas disciplinares ele deve ser o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, também por analogia, você deve ficar bem atento e verificar se estão presentes na situação do seu cliente as causas de redução do prazo prescricional, aquelas previstas lá no Código Penal, porque elas vão se aplicar também às faltas graves. E de acordo com o previsto no artigo 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Isso é muito importante na sua prática. Você tem que verificar se o seu cliente, na data do cometimento da falta grave, era menor de 21 anos, porque se ele era, o prazo prescricional para homologação judicial, ao invés de ser de 3 anos, vai ser reduzido em 50%, vai ser de apenas 1 ano e meio.